A neblina de Londres não era apenas um fenômeno meteorológico naquela manhã de terça-feira, parecia um véu denso que envolvia as torres de vidro do centro financeiro, escondendo segredos e alimentando rivalidades. No 40º andar de um dos edifícios mais icônicos da City, o ar-condicionado trabalhava silenciosamente, mas a tensão dentro da sala de conferências era quente o suficiente para derreter o gelo do Tâmisa. De um lado da mesa de carvalho polido, Harry Cavendish, o arquiteto prodígio de Londres, ajustava seu relógio de pulso com uma precisão irritante. Ele era a personificação da ordem, terno sob medida, cabelo impecavelmente penteado e um olhar frio que raramente mostrava qualquer rastro de humanidade. O projeto do complexo de luxo em Southwark não é apenas uma construção, Charlotte. É uma declaração de modernidade. Manter aquelas ruínas vitorianas é um desperdício de espaço e de capital. Do outro lado da mesa, Charlotte Hayes, a urbanista mais obstinada da cidade e líder da Liga de Preservação Histórica, sentiu o sangue ferver. Ela não usava ternos caros, preferia seus casacos de lã confortáveis e cachecóis coloridos que pareciam desafiar a monotonia cinzenta da capital inglesa. Seus olhos castanhos, geralmente calorosos, agora disparavam faíscas em direção ao homem que ela considerava seu maior inimigo profissional. Ruínas vitorianas, Harry. Você chama a alma de Londres de ruínas? Aqueles edifícios contam histórias de gerações. O que você quer colocar no lugar é apenas uma caixa de vidro sem vida, tão fria e vazia quanto seu senso de estética. A estética funcional é o futuro. Londres não pode ser um museu a céu aberto para sempre. Se você não consegue entender a evolução urbana, talvez esteja na profissão errada. Charlotte levantou-se bruscamente, suas mãos pressionando a mesa. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som distante das buzinas lá embaixo. Eles se odiavam. Não era um ódio superficial, mas uma versão profunda baseada em filosofias de vida opostas. Para Harry, o progresso era linear e implacável. Para Charlotte, o progresso só tinha valor se respeitasse as raízes. Eu não vou recuar. Vou levar esse caso ao Conselho Administrativo e, se necessário, ao prefeito. Você não vai derrubar o antigo teatro apenas para colocar mais um shopping center de luxo no mapa. Então nos vemos no conselho, senhorita Hayes. Mas deixo um aviso, eu nunca perco. Harry saiu da sala sem olhar para trás, o som de seus passos ecoando no corredor de mármore. Charlotte ficou para trás, tentando controlar a respiração. Ela sentia que sua vida era uma batalha constante contra homens como Harry, mas algo nele a incomodava mais do que o normal. Talvez fosse a arrogância absoluta, ou o fato de que, por trás daquela fachada de gelo, ele parecia ser incrivelmente eficiente em tudo o que fazia. As semanas se passaram e a rivalidade entre os dois tornou-se o assunto principal nos círculos de arquitetura de Londres. Eles se encontravam em painéis de debate, audiências públicas e jantares de caridade. Em cada encontro, trocavam farpas afiadas sob o disfarce de polidez profissional. No entanto, o destino, aquele mestre imprevisível de reviravoltas, tinha planos que nenhum dos dois poderia prever em seus cronogramas organizados. Em uma noite de sexta-feira, uma tempestade atípica e violenta atingiu a cidade. Charlotte estava saindo da biblioteca pública após horas de pesquisa quando o céu desabou. O transporte público parou, as ruas ficaram inundadas e o vento soprava com uma fúria que dobrava os guarda-chuvas mais resistentes. Ela tentou chamar um táxi, mas todos estavam ocupados. Foi quando um seda preto luxuoso parou silenciosamente ao seu lado. A janela se abaixou, revelando o rosto sério de Harry. Entre no carro, Charlotte. Você vai pegar uma pneumonia se ficar parada aí. Prefiro nadar até em casa do que aceitar uma carona sua, Cavendish. Não seja infantil. A cidade está em alerta vermelho. Não há trens e os táxis sumiram. Entre logo antes que eu mude de ideia. Contra seu melhor julgamento e tremendo de frio, Charlotte abriu a porta e sentou-se no banco de couro aquecido. O interior do carro cheirava a madeira de sândalo e café caro. O silêncio entre eles era desconfortável, pontuado apenas pelo som dos limpadores de para-brisa lutando contra a água. Obrigada. Mas isso não muda nada sobre o projeto de Southwark. Eu não esperava que mudasse.
Apenas não quero que minha principal adversária morra afogada antes da votação final. Seria uma vitória sem graça. De repente, um estrondo alto ecoou e o carro deu um solavanco. Uma árvore havia caído alguns metros à frente, bloqueando a via principal. Harry tentou dar ré, mas a água já subia rapidamente na rua estreita onde estavam, e outros veículos atrás deles criaram um engarrafamento imediato. Eles estavam presos. Maravilhoso. Estamos isolados no meio de Westminster. Veja pelo lado positivo, Harry. Pelo menos você está em um carro que custa o preço de um apartamento. O dinheiro não vai fazer a água baixar ou a árvore se mover, Charlotte. Passaram-se 2 horas. O aquecimento do carro começou a falhar para economizar bateria e o frio londrino começou a se infiltrar. Charlotte estava encolhida em seu canto, os dentes batendo levemente. Harry, percebendo o desconforto dela, suspirou e tirou seu paletó caro, estendendo-o para ela. Use isso. Você está pálida. Eu não quero seu casaco. Charlotte, por favor. Pare de lutar por 5 minutos. Somos apenas 2 seres humanos presos em uma tempestade. Deixe o ódio profissional de lado antes que você congele. Ela aceitou o casaco com relutância. O calor do corpo dele ainda estava impregnado no tecido. Para sua surpresa, Harry não parecia mais o robô calculista das reuniões. Ele parecia cansado, quase vulnerável sob a luz fraca dos postes de rua. Por que você é assim, Harry? Porque tudo para você tem que ser aço e vidro. Porque o aço não decepciona, Charlotte. O vidro é transparente, você sabe exatamente o que esperar dele. Eu cresci em uma casa cheia de antiguidades e memórias pesadas que desmoronaram junto com o casamento dos meus pais. Para mim, o passado é um fardo. O futuro é a única coisa que podemos controlar. Charlotte olhou para ele, surpresa com a confissão inesperada. Ela nunca imaginou que a obsessão dele pelo moderno viesse de uma dor pessoal. O passado não é apenas dor, Harry. É o que nos dá identidade. Sem ele, somos apenas sombras em prédios bonitos. Sinto muito pelos seus pais, mas você não pode apagar a história do mundo só para esquecer a sua própria. Talvez você tenha razão. Mas é difícil mudar a forma como se vê o mundo depois de tanto tempo. E você? Por que luta tanto por prédios velhos? Porque meu avô era pedreiro. Ele ajudou a reconstruir Londres depois da guerra. Ele me ensinou que cada tijolo colocado com amor carrega a esperança de quem o colocou. Quando você derruba um desses prédios, você está apagando a esperança de alguém. Naquele momento, no espaço confinado do carro, algo mudou. O olhar que Harry dirigiu a Charlotte não era mais de desprezo, mas de uma curiosidade profunda e, talvez, de admiração. Eles conversaram durante o resto da noite, não sobre projetos ou leis de zoneamento, mas sobre medos, sonhos e as pequenas coisas que compunham suas vidas solitárias em uma metrópole tão grande. Quando o dia amanheceu e as equipes de resgate finalmente limparam a via, o sol pálido de Londres surgiu entre as nuvens. Harry deixou Charlotte na porta do prédio dela. Antes de sair, ela devolveu o paletó. Obrigada pela carona, Harry. E pela conversa. Nos vemos no conselho, Charlotte. Mas talvez eu dê outra olhada nas plantas de Southwark. Nos dias que se seguiram, a mudança foi sutil, mas perceptível. Nas reuniões, Harry não interrompia mais Charlotte. Ele a ouvia. Charlotte, por sua vez, começou a ver que as propostas de Harry tinham uma eficiência que poderia ser benéfica se bem aplicada. O ódio estava se transformando em algo perigoso, respeito. E o respeito, em Londres, é o primeiro passo para algo muito mais profundo. O clímax da rivalidade aconteceu na grande gala de premiação da Royal Institute of British Architects. Harry estava indicado ao prêmio principal. Charlotte estava lá como convidada de honra. O salão estava repleto de luxo, mas os olhos de Harry procuravam apenas uma pessoa na multidão. Quando ele finalmente a encontrou, vestida em um longo vestido verde esmeralda que realçava seu brilho natural, ele sentiu algo que nenhum cálculo estrutural poderia explicar. Ele subiu ao palco para receber o prêmio, mas seu discurso não foi o que todos esperavam. Este prêmio é uma honra, mas gostaria de dizer que meus projetos recentes estavam incompletos. Eu acreditava que a arquitetura era sobre o futuro, mas uma pessoa muito teimosa me ensinou que o futuro sem alma é apenas um vazio elegante.
Portanto, anuncio hoje que o projeto de Southwark foi redesenhado para integrar integralmente o teatro vitoriano à nova estrutura. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Charlotte sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Harry desceu do palco e caminhou diretamente em direção a ela, ignorando os flashes das câmeras e os sussurros da elite londrina. Eu fiz o que você queria, Charlotte. Agora, como você vai me compensar por ter arruinado meu ego de arquiteto premiado? Acho que posso começar aceitando um jantar. Mas sem falar de arquitetura. Eu aceito o desafio. Embora eu ache difícil não falar sobre a estrutura perfeita do seu sorriso. Charlotte riu, um som claro que pareceu iluminar o ambiente. Harry estendeu a mão e, pela primeira vez, o toque entre eles não foi um aperto de mão protocolar. Foi uma conexão elétrica, um reconhecimento de que o destino os havia unido através do conflito para algo muito maior. No entanto, o Homens de Dorama não estaria completo sem um obstáculo final. Enquanto caminhavam para fora da gala, foram abordados pelo pai de Harry, o influente Lord Cavendish, que não via com bons olhos a mudança de planos do filho, nem a companhia que ele mantinha. Pai, esta é Charlotte Hayes. A mulher que mudou minha visão sobre Southwark. Eu sei quem ela é. A mulher que está custando milhões à nossa família com esse sentimentalismo barato. Harry, espero que você recupere o juízo antes que sua carreira seja enterrada junto com esses tijolos velhos. O rosto de Harry endureceu, mas desta vez não foi por frieza, mas por determinação. Ele segurou a mão de Charlotte com mais força. Minha carreira está apenas começando, pai. Porque agora eu entendo que construir algo duradouro exige uma fundação mais forte do que concreto. Exige paixão. E eu encontrei a minha. Eles deixaram o Lorde para trás, saindo para a noite estrelada de Londres. Caminharam até a ponte de Westminster, onde o Big Ben observava o tempo passar de forma imperturbável. O vento soprava do rio, mas nenhum dos dois sentia frio. Você realmente enfrentou seu pai por causa do projeto? Não foi pelo projeto, Charlotte. Foi por nós. Eu passei anos construindo muros ao meu redor, e você foi a única que teve a audácia de derrubá-los sem pedir permissão. Eu sou urbanista, Harry. Eu sei quando uma estrutura precisa ser demolida para que algo novo e melhor possa crescer no lugar. E o que cresce aqui agora? Algo que não está nos livros de história, nem nos seus diagramas. Algo que parece muito com o começo de uma história de amor que Londres nunca viu igual. Harry se inclinou e a beijou sob a luz suave dos lampiões da ponte. Foi um beijo que carregava toda a tensão dos meses de brigas, toda a descoberta daquela noite de tempestade e a promessa de um futuro onde o antigo e o novo coexistiriam em harmonia. O arquiteto do futuro e a guardiã do passado haviam finalmente encontrado o presente um nos braços do outro. Eu te amo, Charlotte. Mesmo que você ainda use esses cachecóis horríveis. E eu te amo, Harry. Mesmo que você seja o homem mais arrogante de toda a Inglaterra. E assim, enquanto Tamisa corria silencioso sob seus pés, dois inimigos declarados tornaram-se os protagonistas de sua própria lenda urbana, provando que em Londres, até os corações mais endurecidos podem florescer quando o destino decide intervir. O amor, afinal, é a única construção que o tempo jamais consegue derrubar. Após ficarem presos em uma tempestade devastadora, segredos do passado vêm à tona e a hostilidade começa a dar lugar a uma admiração proibida. Em um cenário de luxo, traições familiares e reviravoltas emocionantes, eles descobrirão que o amor é a única estrutura capaz de resistir ao tempo e transformar inimigos em almas gêmeas.